O tema de hoje aqui, ó, 5 sentimentos tóxicos que afastam prosperidade. Então, 5 sentimentos tóxicos que afastam prosperidade. Então, o Fernando vai repetir para mim, Fernando, porque acho importante a gente citar essa prosperidade. Então, ela é composta de quê? Repete para nós. Ela é composta de saúde, boa vida familiar, boa vida de familiar, relacionamentos, tá? E dinheiro. E dinheiro. Tem que ter o dinheiro. Tem que ter, porque o dinheiro é importante. Se a pessoa não tiver o dinheiro, ela não consegue fazer coisas boas na vida dela. Por exemplo, estudar, procurar um médico, tá certo? Então, quer dizer, o dinheiro, por exemplo, a pessoa não consegue ter um lazer. Então, quer dizer, o dinheiro ele é importante porque se faltar o dinheiro, não adianta você ter saúde e boa vida de relacionamentos. Mas, geralmente, quando a pessoa tem saúde e boa vida de relacionamento, você consegue ganhar dinheiro, tá certo? Mas, caso, por exemplo, se você tiver dinheiro, tá? Relacionamentos bons, mas não tiver saúde, quer dizer, aquele dinheiro pouco vai servir para você. Então dá para perceber que as 3 coisas estão interagidas, né? Tem que ficar bem juntinho, tá? E a gente vê que as pessoas que são prósperas realmente, elas são pessoas que têm dinheiro, têm uma boa vida familiar e têm saúde, tá? Para a pessoa poder o quê? A pessoa poder ter alegria nessa vida, ter felicidade, ter lazer, ter estudo, tá certo? Não tem aquela pessoa que fala, eu consigo viver sem o dinheiro. Não tem jeito. Hoje em dia não tem, viu, Faria? Talvez, há uns 1000 anos atrás, quando a pessoa tinha mais uma vida rural, poderia conseguir, plantando, tudo. Mas hoje o dinheiro é importante para você se instruir, para você ter uma boa escola, tá certo? Para você ter um lazer. Educar os filhos. Educar os filhos, se vestir, comer bem. Então, quer dizer, o dinheiro ele é muito importante, tá? Ao mesmo tempo para ter uma boa saúde, né? Exatamente. Porque às vezes você precisa do dinheiro para ter ali uma saúde melhor. Exatamente, Fábio. Então você tem que ter a prosperidade é esse tripé. E esses 5 sentimentos que nós vamos falar aqui, Faria, eles são tóxicos e atrapalham essa dinâmica, essa roda da abundância na vida do ser humano. Então, com base nisso, Fernando, a nossa vida é um reflexo do mundo interior? É de fato, viu, Faria? É um reflexo do mundo interior. Se você está com o seu mundo interior em frangalhos, quer dizer, a sua vida também vai estar em frangalhos. Tá? Não tem como a pessoa com depressão, por exemplo, tá? Com uma depressão bem acentuada, ela trabalhar, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue ter vida familiar, ela não consegue ter relacionamento, não consegue, quer dizer, e vai só perdendo dinheiro. Se tiver alguma coisinha, ela vai perdendo aquilo ali. Com certeza. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho então, a gente vai entrar com os 5, tá ok? Os 5 sentimentos, vamos explicar um a um. Fernando, claro, vai estar explicando um a um, para ele botar para você, clarear a sua mente com relação a esses 5 sentimentos que são tóxicos, né? E que influenciam de uma forma direta na vida de todos nós. No primeiro sentimento, que é o ressentimento, né? Que é justamente o rancor de alguém. Explica para nós, Fernando. Então, Faria, o ressentimento na realidade é a mágoa, tá? E a mágoa, que a gente também pode chamar de ódio também, é o que? Ela decorre do amor, tá? Do amor. Esse amor, quando ele é decepcionado, vamos dizer assim, ele adoece. A esse amor adoecido é o que a gente chama de ressentimento, mágoa, tá certo? Então, esse sentimento ele é tóxico, porque a pessoa muitas vezes não faria. Ela vai acumulando aquilo lá dentro dela. E ela às vezes transforma o coração dela que é numa lata de lixo. Tá cheio de mágoa, que a coisa vai intoxicando. Então a pessoa tem que aprender o quê? Ela tem que aprender a perdoar. Tá certo? A perdoar. E lembrar que o perdão é uma atitude que ela toma para poder o quê? Limpar, vamos dizer, esse sentimento tóxico que está no peito dela. Esses casos que a gente vê por aí afora de marido que se acha traído, mulher que se acha traída, no caso tem tudo a ver com essa questão do ressentimento? Tudo tem a ver, tá? Tudo tem a ver com a decepção que leva ao ressentimento. Tá? Então depende, se for o caso do marido trai a mulher fica ressentida com ele, ela decepcionou com aquele marido, aí naturalmente pode surgir o quê? O outro sentimento que é a vontade de vingar. Tá? E aí que entra o perigo, que pode acontecer um crime passional, alguma coisa assim. Cara. Bom, e nós temos aqui o segundo sentimento, que é a culpa. Então, culpa, sentimento improdutivo, é isso? Isso.
Realmente, viu, Faria? A culpa é o sentimento mais improdutivo que existe na vida do ser humano, porque não leva a nada, tá? O máximo que a pessoa tem que entender é o seguinte: se ela cometeu um ato que gerou essa culpa, ela tem que procurar o quê? Não cometer mais. Fala, bom, eu errei, vou procurar não cometer. Se puder pedir perdão para a pessoa, vai lá e pede, tá certo? Mas geralmente tem muita culpa, viu, Faria, que a pessoa desenvolve porque acha que o outro está sentindo, entendeu? Mágoa dele, então sente culpa. Às vezes sente uma culpa que a gente chama de culpa existencial, que é uma culpa que a pessoa não sabe nem de onde vem. A pessoa simplesmente ela sente culpa. Ou seja, então existem vários tipos de culpas, inclusive. Exato. Tá? Então essa culpa que a pessoa comete um erro, tá? Ela procura entender aquilo e realmente não cometer. Mas se cometeu também, não adianta ficar remoendo a culpa, viu, Faria? Porque senão aquilo ali vai paralisar a vida dela. Tá certo? Vai paralisar, vai gerar um monte de problema também, que pode levar ao quê? A pessoa buscar inconscientemente uma autopunição, que é o que acontece sempre. Geralmente é o que acontece. Então a pessoa se sente culpada, gera o remorso. O remorso ele busca o quê? Uma necessidade de autopunição que é inconsciente. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, ficar alimentando culpa. Tá certo? Não, se eu tenho culpa, vamos ver que culpa é essa e vamos que procurar corrigir essa culpa e evitar ela. Resolver aquilo. E não reincidir nisso. Não reincidir. Tá certo? Isso é muito importante. Tá? Para quê? Para a saúde da pessoa, para tudo. Tá entendendo? Então, quer dizer, a culpa ela é um sentimento, vamos dizer assim, quase que incapacitante na vida do ser humano, viu, Faria? Tá ok. Então nós falamos aqui sobre dos 5 sentimentos, já 2, o ressentimento e a culpa. O terceiro sentimento, que é a inveja. Grande problema, hein? Inveja, que é um trabalho de autocomparação. Faria, esse é o grande problema da inveja. Ele se autocomparando sempre com os outros. Porque na realidade, Faria, a gente sempre vai encontrar alguém melhor do que a gente. Sempre. Não tem como. Tá? E pior. E pior também, claro. Então o que a pessoa tem que entender? Que a inveja é um sentimento que nasce junto com o amor. Tá? Quer dizer, da mesma origem do amor. Por exemplo, tem admiração, tá? Da admiração saem 2 vertentes. Uma para o amor e outra para a inveja. Então, quer dizer, toda pessoa que tem inveja, tá? Ela tem muita admiração pelo objeto que ela tem inveja. Tá certo? Então, isso é um sentimento que as pessoas têm que aprender a corrigir. Pode ser ruim? Tá? É ruim? Ou não, pode ser ruim, bom? Como é que... Pode ser bom quando a pessoa compara com uma outra que é melhor do que ela, fala, não, eu vou conseguir atingir tudo que ele atingiu, tá? Ele serve para mim como modelo. Tá? Aí sim é o lado bom. Isso é o lado bom da inveja. Tá? Você usa a pessoa como modelo seu. Agora, quando você tem uma pessoa que você admira, tá? E aí, em vez de você usar essa pessoa como modelo, você quer destruir essa pessoa, tá certo? Você não aguenta ver o brilho dela, aí é o sentimento destrutivo da inveja, tá certo? E o sentido que nós estamos falando aqui, como sentimento tóxico, é essa inveja negativa, tá? Em que você quer destruir o objeto da sua admiração. E a gente vê muito isso, né, Fernando? Porque eu tenho inveja do carro daquela pessoa, isso. Da casa, da vida, do salário, do trabalho. Isso. Tem muito isso, né? Tem demais, Faria. E as pessoas, elas deviam entender o seguinte, que quando ela vê um carrão bonito na rua, ela tem que falar assim, meu Deus, eu também vou conseguir um carro desse. Tá? E não querer falar, meu Deus, que pessoa, essa pessoa aí dentro deve ser o quê? Um traficante. Tá? Muita gente pensa dessa forma. Então a gente tem que procurar o quê? Se tem inveja, que é normal, tá? É um sentimento normal, vamos procurar utilizar essa inveja de uma forma positiva, tá? Como admiração e como objetivo a ser alcançado. Com certeza. Então vamos aqui então para o 4º sentimento, que é a inflexibilidade. Se colocar no lugar dos outros. Tem jeito? Tem, ué. E a pessoa tem que trabalhar o quê? A compaixão e a paciência com os outros seres humanos, tá? Porque a inflexibilidade, a pessoa que é inflexível, que não aceita as mudanças que têm que ser feitas, o que acontece? Essas pessoas elas vão desenvolver doenças, tá? E uma das doenças mais comuns de pessoas inflexíveis são as artrites e as artroses que a pessoa faz.
tá certo? E aí tem que ficar tomando analgésico pro resto da vida. Aí é difícil. É duro. Tem que controlar Tudo causa da isso. inflexibilidade. São pessoas que têm problema no joelho, tá certo? Tem problema nos ossos, principalmente nas partes, nos membros inferiores, pernas e pés. Então não é sempre fácil, com probleminha. Então, inflexibilidade, basicamente, se resumindo, é se colocar no lugar dos outros. Exato. A pessoa tem que aprender o quê? A se colocar no lugar dos outros. Tem que aprender a desenvolver empatia em relação às outras pessoas. Aí vê que todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um jeito, todo mundo tem uma dificuldade. Bom, tá? Então, antes da gente apresentar o último sentimento, vamos deixar o pessoal curioso, até porque, segundo o Fernando, é um dos mais problemáticos que tem, né? Nós vamos deixar aqui para falar daqui a pouquinho. E agora, o quinto sentimento, que é o medo. Olha só, hein? Medos que a mente cria. É isso mesmo? Exato. Principalmente os que a mente cria, viu, Faria? Porque o medo, quando é real, não tem problema. Por exemplo, você está vendo uma cascavel ali na frente, você não vai chegar lá. Já você tá tem vendo. medo, é um medo normal. Agora, esses medos que a mente cria, por exemplo, tem o medo da perda das pessoas queridas, medo, por exemplo, da doença, medo de ficar pobre, medo de ser feliz. Medo de ficar pobre todo mundo tem, né, Fernando? Tem. Mas tem gente que tem medo de ficar rico também, de ter sucesso. O dinheiro vai atrapalhar muito. Então, mas tem gente que tem crença, então quer dizer, tem medo de ficar rico, medo do sucesso. Tá? Você vê que tem muita gente que a hora que começa a galgar o sucesso, ela se sabota. A gente vê isso muito artista. É verdade. Tá certo? Que a hora que começa a fazer sucesso, ou sofre um acidente, tá certo? Ou então começa a mexer com droga, vira um rolo ali. Retrai, volta. Então, quer dizer, o medo do sucesso é um medo que atinge muita gente. Principalmente o medo da felicidade, viu, Faria? Porque tem gente que tem medo de ser feliz, que acha que ser feliz ela vai ser melhor do que os outros. Tá certo? Que as pessoas vão ficar com inveja dela. Para você, Fernando, desses 5 sentimentos aqui, né? O ressentimento, culpa, inveja, inflexibilidade e o medo. Eu disse agora há pouco que o medo para você comentou com a gente, é o pior. Mas entre todos aqui, realmente é o pior deles? Ó, Faria, o medo é é o pior medo, é o pior sentimento que tem. Por quê? Porque é um sentimento paralisante. Ele amarra a vida da pessoa. Ele não deixa a pessoa caminhar, a pessoa prosperar, a pessoa evoluir. Você está entendendo? Porque é medo, tá? É uma coisa que a pessoa não controla, é inconsciente. Então, quer dizer, nesse curso que nós vamos dar, nós vamos ensinar as pessoas a trabalhar esses medos, enfrentar o medo. Porque medo todo ser humano tem, Faria. Tá? Medo real, que é o medo real, você vê um bicho ali na frente, e esses medos mentais ou imaginários, tá? Que a pessoa cria e mantém aquilo ali de forma inconsciente. Legal. Fernando, inclusive eu ia te perguntar, esses tópicos aqui que nós abordamos, dos 5 sentimentos tóxicos, eles serão abordados também durante o curso? Todos, viu, Faria? Todos vão ser abordados, e muito mais ainda, tá? Porque o que nós trouxemos para cá é uma coisa muito simples, tá? Então nós vamos trabalhar todos os sentimentos, as pessoas vão aprender o quê? Vão aprender a lidar com os sentimentos, tanto delas quanto dos outros também. Tá? Vão aprender o quê? Que não tem que ficar esperando muita coisa do ser humano, vão começar a entender como funciona a natureza humana, que isso é importante. Tá ok. Você está vendo aí na tela, inclusive, o endereço para a pessoa entrar em contato, obter mais informações, www.curadosentimentos.com.br/curso. E para a gente encerrar aqui, Fernando, o Cássio vai colocar novamente o cartaz. Gostaria que você passasse mais informações do curso Cura dos Sentimentos, que acontece dia 24 de outubro, um sabadão, dia inteiro, das 8 da manhã até as 18 horas. Exatamente, Faria. E é um curso que nós vamos trabalhar em 4 módulos. O módulo do autoconhecimento, segundo módulo, resgate da autoestima, terceiro módulo, relacionamento, e o quarto e último módulo, construindo um novo eu. Tá? Então são módulos importantes que vão ser trabalhados dentro desse curso. E o curso vai ter 2 coffee break, tá certo? Um de manhã e um à tarde. O horário do almoço é livre. E esse curso também nós vamos entregar para a pessoa um certificado, tá certo? Então, quer dizer, é uma oportunidade que as pessoas vão ter para poder trabalhar. E é um curso também que nós já fomos convidados a fazer em outras cidades, inclusive até fora do Brasil. Nós vamos levar esse curso. Então, Uberaba está sendo o primeiro. Beleza. Bom, e